Oi, noturno, bem-vindo ao meu canal que eu dou medo. Eu sou Clara. E, gente, os relatos de hoje são de crianças desaparecidas, mas antes de irmos pro relato, se inscreve, deixa o like, comenta no finalzinho do vídeo o que vocês acharam. E se você tiver relato, vai me mandar. O e-mail vai estar sempre na descrição de todos os vídeos. E vamos de primeiro relato, que se chama Minha Filha Sumiu de Dentro de Casa. Oi, Clara, eu nunca contei isso assim, mas eu preciso tirar isso de dentro de mim. Meu nome é Patrícia, não é meu nome verdadeiro. Isso aconteceu dia 12 de agosto de 2021, uma quinta-feira, por volta de 19h30, 19h30. Minha filha, que aqui vou chamá-la de Lavínia, nome verdadeiro pode citar, tinha 6 anos. A gente estava em casa, coisa normal. E eu estava na cozinha. E ela brincava na sala com as suas bonecas. E eu escutava ela falando sozinha, inventando historinhas, nada estranho. Teve um momento que ela ficou em silêncio. Achei que tinha ido pro quarto e a chamei. Lavínia? E nada. Fui na sala, ela não tava. Fui no quarto, ela não tava. Banheiro? Nada. A casa era pequena e não tinha para onde ela ter ido. A porta estava trancada, janela fechada e eu comecei a entrar em desespero. Saí pra rua, chamei vizinho, procurei em tudo que é canto e nada. Mas o que mais me atormenta até hoje não foi o que eu vou ouvir antes dela sumir, mas sim minutos antes. Também. Mas o que mais me atormenta até hoje não foi o que eu ouvi antes dela sumir. Tá errado, perdão. Mas o que me atormenta até hoje foi o que eu ouvi antes dela sumir. Minutos antes, eu ouvi ela falar: Não, eu não posso ir agora. E eu achei que era brincadeira. E hoje eu não tenho essa certeza mais. Meu Deus, que medo. Será que foi as bonecas? Então eu confio em boneca. Não confio porque, deixa eu agradecer primeiro, né? Muito obrigada, Patrícia, né? Que você quis ser chamada assim. Pelo seu relato. Se tiver mais, manda pra cá que eu vou agradecer aqui no canal. E, gente, deixa eu contar o porquê que eu não gosto de boneca, não confio em boneca, não quero boneca na minha casa. Eu tenho 3 ursos. 2 ursos normal, né? Urso mesmo. Na verdade, 3 bichos de pelúcia. 2 ursos e um unicórnio. Aí tem um coração e um travesseiro que tá por ali. Mas meu urso azul, que eu chamo de Lulu, eu tenho desde que eu tinha meses. Eu tenho aqui 20 anos hoje em dia. Então ele tem muito tempo. E eu sempre preferi ursos, bicho de pelúcia. E, gente, vou contar uma história de uma prima minha, tá? Não vou citar nome nem nada. Mas, um bom tempo atrás, ela já não mora mais aqui, tá? Um bom tempo atrás, minha prima ganhou uma boneca, uma bebê reborn, né? A famosa bebê reborn. De uma pessoa, não lembro quem foi que deu a ela. E ela, tipo, chamava a boneca de filha, dizia que andava com a boneca, minha filha pra lá, minha filha pra cá. E ela fez, tipo, uma festinha pra... E, tipo, ela fez uma festinha pra essa boneca. Bolo, com bolo, refrigerante, salgado doce. Fez. E, tipo, chamou os primos, né? Eu, meus irmãos, os outros primos. Tipo, ela convidou pouca gente, claro. Porque era um bolo pequeno de padaria. Aí a gente, sem entender, né? Aí eu acho que foi eu que perguntei, ou foi outra pessoa, não lembro. Perguntou, né? Fulana, disse o nome dela, né? Pra que essa festa? Aí ela, minha filha quis, porque ela tá completando um ano, e eu fiz. Pedi pra minha mãe fazer, no caso. A gente achou estranho, né? Eu, tipo, festa pra boneca. Um tempo depois, essa boneca sumiu, e essa menina não falou mais dessa boneca. Depois de dias, a boneca voltou a aparecer, e essa menina ficou louca. Louca. Meu padrinho, ele é cristão, da igreja e tal. Ele e minha madrinha. E, gente, a mãe dela, né, também era da igreja e tal, chamou meu padrinho para rezar, né, na casa dela. Gente, meu padrinho conta que quando chegou, essa minha prima pulou
do chão pro guarda-roupa. E o guarda-roupa era enorme de grande. E ficou lá de cabeça para baixo. Sei que ela ficou igual uma aranha, ficou louca. Aí depois trouxe, porque ela não morava onde eu moro. Tipo assim, tem uma ponte dividindo as ruas. Ela morava do outro lado da ponte e eu moro desse lado. E trouxeram ela para esse lado. Levaram ela pra casa de um familiar ali. Mas na frente, gente, essa menina ficou louca, louca, louca. O povo orando, 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 orando. E ela sai do mundo, não sei o que. Gente, ela falou tanta coisa, tanta coisa. Só que a gente não viu. Que era só adultos da igreja, não nenhuma criança viu. E essa pessoa, que tipo, a familiar, né, foi uma mulher, que abriu a porta da sua casa para fazer esse negócio com a minha prima, disse que quando queimaram a boneca, saiu uma fumaça preta. Ninguém sabe quem foi que pegou essa boneca e depois devolveu. Até hoje ninguém sabe. Isso é uma fumaça preta. Gente, essa mulher disse que teve que lavar a casa dela com água benzida, com sal grosso, com tudo. Teve oração porque ela ficou perturbada. Gente, o espírito eu acho que ficou dentro na casa dela. Mas foi isso. A minha prima hoje não quer saber de boneca. Hoje em dia ela tem filha. Menor de idade, sim, mas tem filha. Ela tem que vai fazer 18 anos do ano que vem, mas tem a filha dela, ela já mora mais no mesmo bairro, ela mora já em outro estado. Mas deu tudo certo. Mas até hoje ninguém sabe quem pegou aquela boneca. Mas vamos lá. O segundo relato, gente, vamos pro segundo relato que se chama Meu Irmão Seguiu Alguém que Ninguém Viu. Vamos lá. Oi, Clara. Hoje eu vejo seus vídeos. Oi, Clara. Não, Oi, eu vejo seus vídeos direto. E isso aconteceu com a minha família. Meu nome é Carlos, nome verdadeiro pode citar. E meu irmão Matheus, nome verdadeiro e pode citar também, tinha 8 anos quando sumiu. Isso aconteceu no ano 2015, no domingo à tarde, umas 16 horas. A gente estava no sítio do meu avô, lugar tranquilo. E todo mundo estava reunido. E meu irmão estava brincando perto da cerca. E eu lembro dele olhando para frente, com olhar fixo. Como se tivesse vendo alguém. E eu perguntei, tá olhando o que, ô menino? E ele respondeu, o homem tá me chamando. E eu olhei e não tinha ninguém. Achei que era coisa de criança e tudo mais. E minutos depois, ele já não estava lá. E a gente procurou no sítio do meu avô inteiro. Chamamos a polícia e nunca encontraram nada. Mas até hoje eu lembro do jeito que ele falou, como se fosse algo normal. E tem que tomar cuidado com essas crianças. Mesmo que ela diga uma coisa absurda, mas tem que tomar cuidado com as crianças. Né? A gente aproveitando os relatos de hoje, que é sobre o desaparecimento de crianças, vocês viram, não sei se vocês acompanham, né? Com certeza devem acompanhar, mas é porque eu esqueci o nome do site, mas tem um site que eles estão vendendo crianças. E, tipo, colocam foto de bichinho de pelúcia, roupa, eu acho que é roupa, algumas coisas assim. Na legenda coloca. Eu vi um que na legenda tava menina loira, dos olhos azuis, cabelo liso, aí dizia a idade da menina, que eu não lembro, aí dizia a altura e dizia disponível, com etiqueta nova. Aí tava lá o preço. 3.000 euros, 4.000 euros. Então, crianças, presta atenção às crianças de vocês. Mas, muito obrigado por você ter mandado seu relato. Como é que eu esqueci o seu nome? Carlos. Muito obrigado, Carlos, por você ter mandado seu relato. E vamos, gente, para o próximo relato, que se chama A Última Coisa que Minha Sobrinha Disse. Deixa eu ver agora. Oi, Clara. Isso é muito difícil de escrever.
Meu nome é Renata, nome fictício. Minha sobrinha Sofia, nome verdadeiro, pode citar, tinha 5 anos quando isso aconteceu. Isso foi numa terça-feira, umas 18 horas já, e já estava escurecendo. E ela estava brincando no quintal. Minha irmã estava dentro de casa e do nada Sofia entrou correndo, assustada, falando: "Ele está lá na árvore, mamãe. Mamãe, ele está na árvore." E minha irmã saiu para ver, só que não tinha ninguém. Achou que era a imaginação da menina e mandou ela voltar para dentro. Minutos depois, a porta do fundo estava aberta e ela já não estava mais lá. E a gente procurou em tudo que é canto. Mas o que mais dá arrepio é lembrar que, antes dela sumir, ela ficou olhando lá para cima, para a árvore, como se tivesse alguém lá. Meu Deus. Muito obrigada por você ter mandado seu relato. Gente, vamos de próximo relato que se chama A Professora Viu, mas não soube explicar o que é. Oi, eu trabalho em escola e isso aconteceu comigo mesmo. Meu nome é Mariana, nome verdadeiro, pode citar. Isso foi em 2022, numa quarta-feira, por volta das 10 da manhã. Eu estava com uma turma de crianças pequenas e uma aluna, vou chamá-la de Clara, não fictícia, de Clara, pediu para ir ao banheiro, normal, e ela saiu e foi. Passou uns minutos e nada dela voltar. E eu fui procurá-la e o banheiro estava vazio. Perguntei para os funcionários e ninguém viu ela sair. As câmeras mostraram ela entrando no banheiro, mas não ela saindo. E ela nunca mais apareceu. Mas teve um detalhe. Mas teve um detalhe. Antes de sumir, ela tinha me falado. Calma aí. Antes de sumir, ela tinha me falado. Tem uma moça me esperando lá fora. Eu achei que era a mãe dela. E não era. Tem uma moça esperando lá fora. Nas câmeras não apareceu essa mulher. Estranho. Ai, gente. Me arrependo todo com esses relatos. Mas muito obrigada por você ter mandado seu relato. Lá vai eu, por todos vocês terem mandado o relato. E encerrar o vídeo. Muito obrigada, Mariana, por você ter mandado seu relato. E se tiver mais, manda pra cá, que vai aparecer aqui no canal sim. E vamos de próximo relato, gente, que se chama Ele Falava com Alguém no Quarto. Oi, eu não sei explicar isso até hoje. Meu nome é João, nome verdadeiro, pode citar, tanto o meu nome quanto o do meu irmão. Do meu nome, perdão, do meu filho, Pedro, que também é nome verdadeiro e, como eu disse, pode citar. Ele tinha 4 anos quando isso aconteceu. Isso foi numa sexta-feira à noite, umas 21 horas. Era umas 21 horas. Ele estava no seu quarto. E eu ouvi ele conversando. E eu achei que era brincadeira de criança e fui lá ver. E perguntei, tá falando com quem, filho? E ele respondeu, com uma moça, papai. Perguntei onde ela estava e ele apontou para o canto. Só que não tinha ninguém. Naquela mesma noite ele sumiu, sem barulho e sem sinal. E até hoje eu não consigo esquecer aquele momento. Ai, gente, eu quero desistir. Tô ficando triste. Ai, meu Deus. Meu Deus, gente, eu tô rindo nervoso, tá? Mas muito obrigada por você ter mandado seu relato. A minha extensão. E vamos de próximo relato, gente, que se chama A Porta Abriu Sozinha. Oi, eu nunca contei isso fora da minha família. Meu nome é Luciana, fictício. Não fictício. Minha filha Esther, pode falar sem problemas, nome verdadeiro. Tinha 7 anos quando isso aconteceu. Isso foi numa segunda-feira, umas 20 horas. 20. A gente estava jantando e do nada a porta da frente se abriu sozinha e sem vento. E minha filha se levantou, olhou para a porta e falou: Ele chegou, mamãe. Só que eu não vi ninguém chegando perto da porta e fui fechá-la. Quando eu voltei, ela já não estava na sala e eu nunca mais vi minha filha. Meu Deus do céu. Isso foi o quê? 1 minuto?
2, 3 minutos. Jesus amado. O que tá acontecendo com as crianças, gente? Meu Deus do céu. Gente, eu fiquei sem fala. Luciana, muito obrigada pelo seu relato. Gente, eu fiquei realmente sem fala nisso. Mas vamos ao próximo relato, que se chama O Menino da Rua de Trás. Meu nome é Diego, nome verdadeiro, e isso não aconteceu comigo diretamente, mas eu o vi. O menino de rua, Gabriel. Não, o menino da rua de trás, Gabriel, pode citar o nome dele, é verdadeiro. Ele sumiu. Isso foi num sábado às 17 horas. Ele estava brincando na rua e várias pessoas viram ele falando com alguém. Só que não viram ninguém, não viram com quem ele estava falando. Parecia que ele estava falando só. Depois ele foi andando como se estivesse seguindo alguém. Virou a esquina e nunca mais apareceu. Gente, será que essas crianças deveriam passar comigo assim? Mas o relato da Luciana já tá, ó, na minha cabeça. Como que a mãe se levantou para fechar a porta, filho, ó. O estado dele sumiu. Meu Deus do céu. Muito obrigada, Diego, pelo seu relato. Gente, vamos ao próximo relato, que se chama Ela Dizia que Alguém a Chamava pelo Nome Dela. Oi, isso aconteceu com a minha irmã. O meu nome é Fernanda, nome fictício. E o nome da minha irmã é Bia, nome verdadeiro e pode citar. Bia tinha 6 anos quando isso aconteceu. Ela começou a falar que alguém a chamava sempre à noite. A gente achava que era imaginação de criança. Até que um dia, numa quinta-feira, era 22 horas, ela levantou da cama e eu acordei e vi ela indo para a porta. Perguntei, "Pra onde vai, Bia?" Ela respondeu, "Ele tá me chamando lá fora." Eu levantei rápido, mas quando eu cheguei, ela já não estava mais lá. Gente, juro que eu fico me perguntando o que... Pronto, igual esse da Bia. Ela passou pelo quarto da irmã, eu acho pelo quarto, né? A irmã falou com ela, não, aí ela, não, tem um cara me esperando lá fora. E deixou. Quando a irmã raciocinou, a minha, bum, tum. Gente, isso não tem explicação, não. Mas muito obrigado por você ter me dado o seu relato. Gente, eu tô ficando chocada com esses relatos. E vamos de próximo relato, gente, que se chama O que Apareceu na Janela. Eu estou gravando. Oi, isso ainda me dá medo. Meu nome é Paulo, nome verdadeiro. E pode citar tanto o meu nome quanto do meu filho, Lucas, que também é verdadeiro e, como eu disse, pode ser citado também. Lucas tinha 5 anos quando isso aconteceu. Isso foi numa madrugada, eram umas 2 e pouca da manhã, e ele acordou chorando, falando que tinha alguém na janela. Quando eu fui ver, não tinha nada e nem ninguém. Voltei para deitar. Minutos depois, silêncio. Eu fui no quarto dele e ele já não estava mais. E a janela estava aberta, mas o quarto era no segundo andar. Eu tô, gente, eu tô vendo. Onde será que parou a criança? Meu Deus do céu. Onde será que parou o Lucas, né? Muito obrigada, Paulo, por você ter mandado seu relato. E, gente, vamos de último relato desse vídeo, que se chama Nem tudo desaparece sem deixar marcas. Vamos ver. Oi, eu não sei se alguém vai acreditar. Meu nome é Aline, nome fictício, e meu filho sumiu em 2018. Nunca o encontraram, mas depois de um tempo começaram coisas estranhas. Brinquedos apareciam fora do lugar do nada, barulhos no quarto, e uma vez eu ouvi a voz dele chamando, "Mamãe, ô mamãe." Foi no corredor e eu fui, não, foi no corredor. Eu fui correndo, só que não tinha ninguém, mas eu tenho certeza que aquilo era ele, ou algo usando sua voz. Uau.
Ai, gente, quase chorei, mas muito obrigada a todos que mandaram os relatos, obrigada a você por ter ficado até o final. Gente, comenta o que vocês acharam do vídeo de hoje. E eu tô realmente. Eita, gente, me perdi ter batido no microfone, acho que foi uma zoada em chata. Mas muito obrigada a todos que assistiram até o final. E eu sou Clara e esse foi mais um Sussurro na Escuridão. E até o próximo vídeo.